Em uma missão rotineira, os marinheiros avistaram algo incomum nas águas. Um mistério, desconhecido e cheio de enigmas, emerge das profundezas, trazendo à tona um desafio que estava além da compreensão humana. Com o perigo crescente, cada decisão podia ser a última. O que eles descobriram? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. No meio do vasto oceano, um grupo de oficiais da Marinha avistou algo que os deixou apreensivos. No início, eles não conseguiam acreditar no que viam. Era algo tão fora do comum que demoraram a processar a situação. Quando finalmente entenderam o que estava acontecendo, perceberam que estavam prestes a enfrentar um fenômeno natural incrivelmente poderoso. O navio da Marinha deslizava pelas águas tranquilas do oceano. A tripulação observava o horizonte azul infinito, quando um grito repentino ecoou pelo convés, quebrando a calma. "Capitão! A água está virando pedra!" gritou um dos marinheiros, apontando para o horizonte. Todos se viraram para olhar na direção indicada, e o que viram os deixou perplexos. À distância, a superfície do oceano parecia estranha. Parecia granulada e quase sólida, como um gigantesco deserto flutuante no meio do mar. O capitão Roberto pegou seus binóculos com uma expressão de espanto. "Mas o que diabos é isso?" murmurou, enquanto o navio se aproximava da estranha formação. Foi então que eles perceberam o que estavam vendo. Um enorme campo de pedras flutuando na água, estendendo-se até onde a vista alcançava. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo veio das profundezas do oceano. O som foi tão forte que sacudiu todo o navio, deixando os marinheiros inquietos. Diante daquela situação incomum e potencialmente perigosa, o capitão Roberto teve que tomar uma decisão crucial. A tripulação aguardava tensa, imaginando qual seria o próximo passo. "Vamos continuar no curso e observar mais de perto", ordenou o capitão, com firmeza. À medida que o navio se aproximava da anomalia, a tensão no ar aumentava. O brilho do sol sobre as pedras criava um espetáculo vertiginoso, e alguns marinheiros se agarraram às grades do navio para manter o equilíbrio. O primeiro marinheiro a ver o fenômeno de perto estreitou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. "Capitão!" gritou ele novamente. "Parece que a água realmente está virando pedra." Conforme se aproximavam, a superfície do oceano parecia cada vez mais sólida e granulada, como se um imenso deserto tivesse surgido do meio das águas. A mente do capitão Roberto trabalhava rapidamente. Em todos os seus anos de serviço, ele nunca havia visto nada parecido. "Todos para o convés!" gritou ele. "Estamos diante de um fenômeno desconhecido. Fiquem alertas." A tripulação correu para suas posições, enquanto o navio se aproximava da borda daquela anomalia misteriosa. Logo perceberam que não era pedra sólida, mas um vasto campo de pedras pomes, se estendendo até onde a vista alcançava. "São pedras pomes, senhor", informou um dos marinheiros, que tinha conhecimentos geológicos. "Mas nunca vi um campo tão grande. Isso é algo sem precedentes." O som profundo continuava a soar, sacudindo o navio. Os marinheiros trocavam olhares preocupados, enquanto o capitão Roberto decidia rapidamente o que fazer. "Precisamos investigar mais a fundo", disse ele. "Preparem os botes infláveis. Eu vou liderar uma pequena equipe. O restante de vocês, mantenha a posição e estejam preparados para qualquer coisa." Um pequeno grupo de marinheiros embarcou em um bote inflável e se dirigiu para o campo de pedras pomes flutuantes. O silêncio era perturbador. O único som que se ouvia era o do bote contra as rochas flutuantes. Um dos marinheiros, sentindo um forte mal-estar, sussurrou para o capitão Roberto. "Tenho um mau pressentimento sobre isso, capitão." "Concentre-se", respondeu o capitão, com os olhos fixos no horizonte. "Precisamos entender com o que estamos lidando." Conforme avançavam mais profundamente no campo de pedras pomes, a água sob o bote começou a borbulhar e liberar vapor. O marinheiro com conhecimentos geológicos inclinou-se sobre a borda e seu rosto ficou pálido ao perceber o que estava acontecendo. "Capitão, precisamos voltar imediatamente!" gritou ele. "Não são apenas rochas flutuantes. Acho que há um vulcão ativo bem embaixo de nós." Mas antes que pudessem reagir, um tremor violento sacudiu o bote.
O campo de pedras pomes começou a se dividir, revelando água fervente logo abaixo. Um pouco mais distante, uma coluna de fumaça negra surgiu da superfície do oceano. De volta ao navio, agora! Ordenou o capitão, com sua voz pouco audível sobre o crescente rugido ao redor. Enquanto retornavam a toda velocidade ao navio, fontes de vapor e cinzas explodiam ao redor deles, criando uma cena de pesadelo. O pequeno bote zigue-zagueava entre o caos, esquivando-se por pouco de jatos de água fervente e ventos violentos. De volta ao navio principal, a tripulação observava horrorizada enquanto o oceano parecia se rasgar ao meio. As águas calmas se transformaram em um turbilhão de espuma e destroços, com vapor e cinzas sendo lançados do oceano, tornando a cena infernal. Os marinheiros se seguravam firmemente nas grades do navio, enquanto ele balançava nas águas turbulentas. No pequeno bote, o capitão Roberto lutava para manter o controle, enquanto ondas de cinzas e pedras pomes os atingiam de todos os lados. Um dos marinheiros tossiu violentamente, o ar abrasador já estava queimando seus pulmões. Cada respiração era uma luta, o calor e os vapores de sulfato abraçavam suas gargantas e olhos. Outro marinheiro se esforçava para tirar água e pedras pomes do fundo do bote, sabendo que, se ficasse muito pesado, eles afundariam. "Não vamos conseguir!" gritou ele, com o pânico evidente em sua voz. "Vamos sim!" respondeu o capitão Roberto, com os olhos fixos no navio ao longe. "Já enfrentamos coisas piores. Continue tirando a água." Conforme se aproximavam do navio, um forte tremor sacudiu o oceano. A tensão era palpável enquanto o capitão Roberto olhava fixamente para a misteriosa ilha que emergia diante de seus olhos. As águas ao redor ferviam com uma intensidade assustadora, e a densa fumaça vulcânica obscurecia o horizonte. Cada tremor que sacudia o navio parecia ecoar no peito de cada marinheiro, trazendo consigo a consciência do perigo que se aproximava. As ondas começaram a se chocar violentamente contra o bote, como se a própria natureza estivesse tentando avisá-los para não se aproximarem mais. No entanto, a curiosidade humana, mesclada com o dever de explorar o desconhecido, os impulsionava a seguir adiante. Os gritos abafados de comandos misturavam-se ao rugido incessante do oceano e ao estalar das rochas sob pressão. Os olhos da tripulação estavam fixos na nova terra, e a adrenalina corria em suas veias, enquanto cada um lutava para manter o foco em meio ao caos. A água se agitava violentamente, formando padrões estranhos. Ao mesmo tempo, um brilho inquietante emergiu debaixo das ondas, lançando uma luz estranha sobre o mar turbulento. Aquela iluminação peculiar não se assemelhava a nada que eles tivessem visto antes. Sem aviso, o oceano explodiu em uma erupção massiva de vapor, cinzas e rochas derretidas. A estrutura que emergiu do mar não era apenas rocha vulcânica e lava, era uma ilha inteira, recém-formada pela erupção submarina. Formações rochosas, com um aspecto antigo e estranho, sobressaíam da massa terrestre fumegante, criando uma paisagem que parecia de outro mundo. "Isso não pode ser real", sussurrou o marinheiro com conhecimentos geológicos, lutando para processar o que estava vendo. "Estamos testemunhando o nascimento de uma ilha." Apesar do perigo iminente, o capitão Roberto e o restante da equipe sentiram uma onda de euforia. Eles estavam presenciando algo sem precedentes. Enquanto o navio principal se aproximava cuidadosamente para resgatar a equipe do bote, a erupção começou a diminuir. A ilha recém-formada emergiu completamente das profundezas do oceano, sua superfície fumegante agora visível em toda a sua glória primordial. Os vapores saíam das fissuras no solo, e o ar estava impregnado com o forte cheiro de enxofre e sal marinho. Quando finalmente estavam a bordo, a equipe se esforçou para recuperar o fôlego e compreender o que havia acabado de acontecer. O restante da tripulação os olhava com incredulidade, antes de voltar sua atenção para o espetáculo impossível que se desenrolava à distância. O primeiro oficial se aproximou do capitão, sua expressão era uma mistura de alívio e confusão. "Capitão, quais são suas ordens? Devemos nos aproximar?" O capitão Roberto olhou para sua equipe, e em seguida, para a ilha recém-formada que havia emergido do mar. Um mau pressentimento se formou em seu estômago, sussurrando que aquele incidente estava longe de terminar. Apesar do perigo, ele sentia que era sua obrigação voltar e desvendar os mistérios ocultos naquela terra inexplorada. Ele sabia que sua próxima decisão teria consequências de longo alcance,
mas a necessidade de descobrir o que se escondia naquela ilha era maior. Procedemos com cautela, disse ele, com firmeza. O mundo precisa saber o que encontramos aqui. Enquanto o navio se aproximava lentamente da nova ilha, os marinheiros se preparavam para o desconhecido. Eles revisaram seus equipamentos, e a tensão no ar era palpável. Não sei o que vamos encontrar, mas seja o que for, somos os primeiros humanos a vê-lo, comentou o capitão Roberto. Conforme se aproximavam, o ar ao redor do navio começou a mudar. O cheiro forte de enxofre invadiu suas narinas, e o calor que emanava da ilha era quase sufocante. A equipe estava no convés, os olhos fixos no espetáculo impossível diante deles. O capitão sabia que precisavam de mais informações, apesar dos perigos evidentes. Ele reuniu os marinheiros ao seu redor, com o rosto sério. Escutem. Começou ele, com sua voz firme, mas tingida de preocupação. O que descobrimos aqui é sem precedentes, mas também é incrivelmente perigoso. Não sabemos se a ilha é estável ou o que mais pode estar acontecendo debaixo dela. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras se fixassem na mente de seus homens. Os marinheiros trocaram olhares, cientes da gravidade da situação. O capitão tomou uma decisão difícil. Precisamos enviar uma equipe para investigar mais de perto. Algum voluntário? Ele olhou nos olhos de cada um dos marinheiros, certificando-se de que entendiam o risco que corriam. Quero ser claro. Esta missão envolve um risco significativo. Não sabemos com o que estamos lidando, e a situação pode piorar rapidamente. Apesar do aviso, vários marinheiros se apresentaram sem hesitar. Eles conheciam os riscos, mas a oportunidade de fazer história era grande demais para ignorar. Um pequeno grupo subiu a bordo de outro bote e se dirigiu para a ilha. O restante da tripulação os observava nervosamente, enquanto o bote se afastava. Conforme se aproximavam da ilha, começaram a ver mais detalhes. O vapor saía de buracos no solo, subindo ao ar, e as rochas negras ainda estavam quentes ao toque. A superfície da ilha exibia padrões criados pela lava ao esfriar, e os tremores crescentes faziam o solo tremer sob seus pés. O capitão Roberto mantinha o foco, observando atentamente cada movimento. No entanto, o crescente barulho na ilha logo roubou qualquer sensação de controle. O estrondo que ecoava pela terra se tornou tão forte que mal puderam ouvir o chamado do capitão para recuar. A curiosidade havia sido substituída pelo medo e pela necessidade urgente de sobrevivência. Subitamente, a segurança da tripulação passou a ter mais peso do que qualquer mistério que aquela ilha pudesse guardar. O capitão Roberto percebeu que já havia arriscado demais em tão pouco tempo. É hora de partir, gritou ele, com sua voz carregada de urgência. O bote voltou rapidamente ao navio, enquanto a ilha continuava a se mover e a se expandir diante de seus olhos. Enquanto o navio se afastava da ilha, os marinheiros não conseguiam deixar de olhar para trás. A massa terrestre continuava a se transformar, crescendo e revelando novas fissuras que lançavam vapor e cinzas no ar. Parecia que a ilha estava viva, em constante mudança, como se tivesse sua própria vontade. A visão era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. De volta ao navio, a tripulação observava em silêncio a ilha, ainda em transformação. A natureza estava esculpindo um novo pedaço de terra diante de seus olhos, e cada momento trazia mudanças visíveis em sua forma. O capitão Roberto, ciente da importância histórica do que estavam testemunhando, ordenou que as câmeras e os equipamentos de gravação fossem trazidos para o convés. Documentem tudo, ordenou ele, com uma voz firme, mas ainda marcada pela empolgação. O mundo precisa ver isso. Os marinheiros entraram em ação, montando câmeras de vídeo, tirando fotos e registrando meticulosamente suas observações. Capturaram imagens impressionantes da lava se encontrando com o mar, em encontros explosivos que levantavam nuvens de vapor e criavam novas terras diante de seus olhos. Um vídeo mostrava a ilha crescendo e mudando de forma em tempo real, um processo que normalmente levaria milhares de anos para acontecer, ocorrendo em questão de horas.
Enquanto o navio girava lentamente e começava sua jornada de volta para casa, a sensação de ter participado de algo verdadeiramente monumental enchia o ar. O capitão e sua equipe debatiam suas observações, com cada um trazendo sua perspectiva sobre o que havia presenciado. Eles sabiam que o relatório que fariam geraria interesse em todo o mundo, e possivelmente, levaria a novas expedições para estudar aquela nova terra. À medida que navegavam de volta para a base, a emoção de compartilhar a descoberta era acompanhada por uma sensação persistente de assombro diante das forças da natureza que haviam encontrado. Os dias que se seguiram ao retorno da tripulação foram marcados por grande alvoroço na comunidade científica. O mundo assistiu com fascinação enquanto as imagens de satélite confirmavam a existência da nova ilha, sua superfície ainda fumegante, um testemunho da natureza dinâmica do nosso planeta. Especialistas apontaram que erupções submarinas como aquela aconteciam dezenas de vezes por ano, mas aqueles eventos geralmente ocorrem em áreas remotas ou em profundidades inacessíveis ao ser humano, o que tornava aquele incidente especialmente raro e valioso para o estudo científico. O capitão Roberto e sua tripulação foram honrados como heróis por terem documentado o nascimento de uma nova ilha, algo que poucos no mundo poderiam sequer imaginar. O evento extraordinário trouxe uma nova compreensão sobre o poder do planeta e o quão pouco ainda se sabe sobre os processos que moldam o mundo em que vivemos. Mesmo após o retorno, as imagens da ilha continuaram a circular, fascinando pessoas ao redor do mundo. A visão de uma ilha nascendo do oceano, formada por lava e cinzas, era algo que parecia pertencer a outro mundo, mas estava lá, a uma curta distância da costa. Ainda que o perigo tivesse sido real, o capitão Roberto não pôde deixar de se sentir grato por ter estado no local, naquele momento, para testemunhar e registrar algo tão monumental. Ele sabia que, apesar de todo o treinamento e experiência, ainda havia muito no mundo que estava além de sua compreensão. O que eles tinham presenciado era apenas um vislumbre do poder da natureza, um lembrete de que o planeta ainda tinha muitos segredos a revelar. Enquanto a tripulação descansava e refletia sobre o que havia acontecido, o capitão se afastou para o convés, olhando para o mar que, naquele momento, parecia calmo e pacífico. Mas ele sabia que, abaixo da superfície tranquila, forças inimagináveis ainda estavam em ação. O nascimento daquela ilha era apenas uma manifestação visível de um mundo que continuava a evoluir, às vezes de maneiras dramáticas e inesperadas. Ele se perguntou o que o futuro reservava para aquela nova ilha. Seria apenas uma formação temporária, destinada a ser novamente engolida pelo oceano? Ou seria o início de algo mais permanente, uma nova terra que poderia um dia ser explorada por cientistas e aventureiros? Aquelas perguntas permaneceram sem resposta, mas o capitão Roberto sabia que seu papel naquele evento estava completo. Eles haviam documentado a erupção, sobrevivido ao perigo e voltado para contar a história. Agora, caberia aos especialistas explorar e estudar o que eles haviam descoberto. Nos meses seguintes, equipes científicas de vários países começaram a planejar expedições para a nova ilha. As imagens capturadas pelo capitão Roberto e sua tripulação foram analisadas e reanalisadas, enquanto os geólogos tentavam entender as implicações daquele evento. Alguns acreditavam que a ilha poderia ser um exemplo raro de uma formação que duraria anos, talvez até séculos, enquanto outros acreditavam que ela poderia desaparecer tão rapidamente quanto havia surgido. No entanto, para o capitão e sua tripulação, o que importava era que eles tinham sido testemunhas oculares de um evento verdadeiramente extraordinário. Eles sabiam que as memórias daquele dia ficariam com eles para sempre, um lembrete de que, em meio à rotina de suas vidas na marinha, às vezes, o inesperado podia acontecer e mudar tudo. O tempo passou, mas o impacto daquele evento continuava a ressoar. A nova ilha se tornou um símbolo do poder incontrolável da natureza, e a história do capitão Roberto e sua tripulação se tornou uma lenda entre os marinheiros e cientistas. Eles haviam visto pessoalmente algo que poucos no mundo jamais viriam, e isso os ligava para sempre àquela ilha misteriosa, que emergiu no meio do oceano, como um monumento, provando as forças que moldam nosso planeta. Já imaginou como seria presenciar o nascimento de uma ilha em meio ao oceano? O que você faria se estivesse no lugar do capitão Roberto diante de um fenômeno tão desconhecido? Você teria coragem de explorar uma ilha recém-formada, mesmo sabendo dos riscos?
Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.